Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra Dois Tratados sobre o Governo, de John Locke. O fim principal e capital, em vista do qual os seres humanos se associam em repúblicas e se submetem a governos, é sem sombra de dúvida a conservação da sua propriedade. Referências: no século XVII, a Inglaterra estava dividida por graves conflitos políticos e religiosos, que provocavam repetidas guerras civis. E em meio à luta contra o absolutismo e a intolerância religiosa, encontrava-se Locke, 1632-1704. Ele é forçado ao exílio em 1683. E afastado da sociedade, ele redige os Dois Tratados para apoiar a Segunda Revolução Inglesa, comandada por Guilherme de Orange. Após uma polêmica com Filmer, chantre da monarquia absolutista do direito divino, Locke expõe uma teoria política. Segundo o tratado, o Estado nasce do contrato social e seu papel é garantir a liberdade e a propriedade individual, fundando assim o liberalismo. A obra exerceu uma imensa influência sobre o pensamento moderno. Problemática: como assegurar a paz civil? Esta preocupação essencial responde à reflexão feita por John Locke sobre a origem, os limites e as finalidades da autoridade política. Trata-se de interrogar sobre o que fundamenta a legitimidade do poder, determinando as condições sobre as quais a liberdade e a segurança dos indivíduos poderão ser garantidas. Teses essenciais: a crítica do absolutismo. Locke refuta em 3 pontos a posição defendida por Filmer no Patriarca. Ele mostra primeiro que não se pode invocar a Bíblia para justificar o absolutismo. Depois sublinha que o papel político não se confunde com a autoridade de um pai sobre seus filhos, muito menos com a escravidão. Ele se aplica aos seres livres e racionais, que lhe obedecem voluntariamente, para garantir seus direitos naturais. Enfim, Locke mostra que o poder não é uma propriedade, ele não se herda, mas cabe àquele que tem o direito de exercê-lo. O estado de natureza, definido pela liberdade e igualdade. Locke define o estado de natureza como um estado de liberdade e igualdade. Naturalmente independentes, os seres humanos têm o direito de ordenar suas ações, de dispor dos seus bens e de suas pessoas como bem entenderem. E está dentro do limite das suas obrigações velar pela sua própria conservação e pela conservação da humanidade. Neste estado de igualdade, há um caso em que os seres humanos podem legitimamente exercer um poder sobre o outro. Cada um tem o direito de punir o delinquente, fazendo-se assim o executor do direito natural. Qual é o fundamento da propriedade? Em uma palavra: o trabalho. Para conservar-se, cada um tem o direito de desfrutar da natureza, dada por Deus a todos os seres humanos em comum. Resta a Locke explicar a origem da propriedade e, sobretudo, o que a justifica. Locke afirma que um bem natural cessa de pertencer a todos quando alguém acrescenta a ele o seu trabalho, adquirindo assim um direito exclusivo sobre este bem. Mas esta apropriação tem 2 limites. De um lado, os recursos naturais devem ser suficientemente abundantes para que ninguém seja lesado. E do outro lado, ninguém tem o direito de desperdiçá-los, apropriando-se de mais do que precisa ou do que pode explorar em seu proveito. A necessidade de renunciar ao estado de natureza. No estado de natureza, nada garante aos seres humanos usufruir dos seus direitos naturais. Ameaçados por invasores, os seres humanos estão constantemente preocupados em manter a sua propriedade. Se o estado de natureza é inicialmente um estado de paz, de boa vontade e, sobretudo, de assistência mútua e de conservação, por que então o estado se faz necessário? Segundo Locke, a qualquer momento nós podemos cair no estado de guerra. Porque no estado de natureza, a qualquer momento, conflitos podem ser gerados. Afinal, o desejo humano é incontrolável. Portanto, faltam leis estabelecidas, reconhecidas por todos, um juiz imparcial e um poder capaz de colocar suas decisões em execução para proteger seus direitos naturais.
Os seres humanos vão então consentir e renunciar ao estado de natureza e associar-se uns aos outros para formar uma sociedade civil. Pacto social, fundamento da autoridade política. Pelo pacto social, cada um aceita submeter-se à autoridade política para garantir assim a sua segurança, a sua liberdade e, sobretudo, a sua propriedade. Portanto, o objetivo é uma garantia institucional. Cada um abandona o poder de agir como entende em proveito de um poder legislativo, encarregados de obedecer leis comuns, e renuncia ao seu direito individual de punir em proveito de um poder jurídico, encarregado de arbitrar os conflitos, e de um poder executivo, encarregado de aplicar as leis, fundado no consentimento racional do indivíduo. O poder do Estado não poderia ser de forma alguma absoluto. Ele se limita ao enquadramento mínimo que permita garantir aos indivíduos usufruir dos seus direitos naturais. Conceitos: direitos naturais, direitos inalienáveis, conforme a lógica da razão e proveniente dos mandamentos de Deus. Eles pré-existem à sociedade civil, que é criada com um único propósito: protegê-los. Estado de natureza, modelo que define a condição natural dos seres humanos, e não a realidade histórica, que permite ao mesmo tempo explicar a necessidade do poder político e a forma que ele deve tomar para ser legítimo. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!